Oi, eu sou a Dani Graicar, fundadora da PROS, agência de comunicação, que durante 2 anos foi estudar ao redor do mundo para onde ia essa comunicação corporativa e comunicação de marca que a gente tanto ama. E a gente, colhendo todos esses insights, trouxe para dentro e juntamos 5 agências de comunicação para criar uma só. E hoje eu não vou falar da PROS, a ideia hoje é falar um pouquinho de PR e como a gente encara relações públicas nos tempos de hoje. Durante muito tempo, PR era sobre divulgação, sobre release, sobre follow-up e sobre clipping. Uma coisa bem linear, bem básica. Era sempre assim, o cliente chamava a gente e falava: agora que eu já investi tudo, agora que eu já coloquei toda a minha energia e todo o meu budget para criar esse evento, vem a agência de PR e entrega para mim todo o ROI, entrega para mim todo o retorno sobre esse investimento que eu fiz. E a gente ia lá, escolhia os jornalistas e os influenciadores corretos, colocava no evento e entregava esse ROI. Mas é óbvio que tinha alguma coisa errada aí. Se a gente tivesse sido envolvido desde o início, se a gente tivesse colocado dentro daquele evento uma série de sementinhas que poderiam gerar um retorno muito maior, todo mundo sairia ganhando. E isso foi sempre ficando na minha cabeça que havia uma oportunidade, sempre que há algo errado, há uma oportunidade aí. E bom, vamos falar, as coisas mudaram. A jornada de compra, a jornada de escolha de marcas mudou ao longo desse tempo todo. E foi aí que o PR encontrou um espaço para ser protagonista e para ser tão relevante dentro de todas as disciplinas de comunicação. A jornada do consumidor, ela era extremamente linear. Por exemplo, a gente lia algo numa revista, a gente via algo na TV, a gente pegava algo, uma matéria no jornal, a gente recortava ou tirava uma foto, a gente ia até a loja, pedia por aquele produto e, se gostasse, contava para meia dúzia ou 20 amigos. E assim era o nosso processo de compra. Hoje, o ecossistema é extremamente complexo. Então, vou falar por mim. Se eu for comprar uma bicicleta, eu vou pesquisar nas redes sociais, eu vou ver se os influenciadores e os amigos que eu tanto respeito falam bem daquele produto. Depois eu vou procurar nas autoridades sobre aquele tema, nas revistas específicas de bike ou nos jornais que podem falar desse assunto. Eu vou no Google ver quais são as lojas mais conhecidas, as lojas mais famosas e onde eu posso encontrar esse produto. Aí tudo bem, eu vou até lá. Eu me desloco fisicamente, eu entro naquela loja para ter uma experiência de marca, para ter uma experiência com algum atendente, para ver o que aquela marca me traz, além do produto pelo produto. O que está por trás dela? O que ela defende? Aí eu volto para o online e eu vejo as críticas, eu vejo o que está no Reclame Aqui, quantas estrelinhas tem aquele produto. Ótimo, aprovado? Eu não volto para a loja para comprar, eu compro online, porque online eu vou ganhar também uma série de benefícios do meu cartão de crédito. E a compra não terminou aí, porque tem toda a parte de logística que eu quero ver como é que ela vai fluir, como é que vai ser meu unboxing na hora que ela chegar, e tudo isso eu vou depois e vou contar para todo mundo que eu tenho na minha rede, para que as pessoas vejam se foi bom ou se foi ruim, se aquela experiência valeu a pena. Ou seja, tem uma série de coisas nesse ecossistema que a gente tem que se preocupar. Como é que está meu Google Ads? Como é que é a experiência do checkout do site? Enfim, uma série de coisas, mas hoje eu vou me concentrar aqui em PR. Então, o PR está lá no comecinho, nas ideias PRable que vão fazer com que mais e mais pessoas falem da minha marca, falem do meu produto e gerem esse ecossistema inteiro de maior desejo de compra do que eu estou vendendo. O ecossistema, ele tem uma vantagem. Ele ficou muito mais divertido. É muito mais gostoso você trabalhar com comunicação e entender de PR nos dias de hoje. Por outro lado, as marcas estão todas peladas nesse ecossistema. Elas estão todas expostas para o bem e para o mal, para os elogios e para as críticas. E é aí que reputação ficou cada vez mais relevante em meio a toda a verba de comunicação. Tem um outro fator também, que é o ESG, Environmental, Social and Governance. Então, ESG, que era uma sigla pouco conhecida, e se você pegar aqui pelo Google Trends, uma sigla pouco procurada, hoje ela é mais e mais buscada. E perguntas que antes a gente não fazia para escolher um produto, hoje a gente faz. Quem é que está por trás dessa empresa? Essa empresa realmente defende a diversidade? LGBTQIA+. Como é que ela está em questão de gênero? Como é que ela distribui os lucros para os funcionários? Ela anuncia ou não nas redes sociais que não combatem fake news? Enfim, uma série de perguntas que tornam muito cabeludas as respostas e, de novo,
muito protagonista e muito relevante a questão do PR. A reputação, só para a gente lembrar, ela é uma coisa que você leva anos e anos para construir e minutos para você destruir tudo que você fez. Então essas perguntas complexas, elas começaram a ser colocadas na mesa de todos os comunicadores que estão criando ou gerenciando marcas. E eu digo pequenas, médias e grandes. Se a gente trabalha hoje para Heineken, para Visa, para Copenhagen, para Balduco, para empresas grandes, as pequenas também estão muito preocupadas com isso, porque se tornou também uma oportunidade de pequenas marcas que pensam coisas legais ou que fazem coisas interessantes serem protagonistas do sistema também. Por que não? As redes sociais, elas trouxeram justamente essa democratização das oportunidades. Se de um lado a gente está exposto, as pequenas e as grandes estão lá, no mesmo lugar, com oportunidades parecidas para se fazer perceber. É só você ter uma boa história, um bom insight, mas é tudo sobre confiança, porque as pessoas, elas estão dispostas a investir, a pagar um pouco mais pelas marcas que se mostram marcas de confiança, marcas que se preocupam com todas essas perguntas complexas que eu coloquei. E marcas que, se elas desaparecessem, sim, você sentiria falta. Porque 96% das marcas, se desaparecessem hoje, você não sentiria falta nenhuma. E não é entre elas que você quer estar. Bom, eu acho também que alguns projetos ficaram muito na minha cabeça nos últimos tempos. Por exemplo, quando a REI falou eu não vou vender na Black Friday, aproveita a Black Friday para você sair e para você se divertir ao ar livre com a sua família, foi extremamente importante. E ela tem toda a legitimidade para falar, na Black Friday, para de esse consumo exacerbado, para de gastar, vai lá e se diverte. In the news tonight, another Black Friday has arrived. Retailers opening their doors earlier Chaos this year. erupting when someone tried to cut me off. It was a chaotic scene. Taking a stand against the Black Friday frenzy, a major retailer is refusing to open on Black Friday this year. The outdoor retailer REI. All of its locations will be closed on Black Friday. And it won't be processing any sales online It will pay employees to take Black Friday off. to spend time outdoors. This Black Friday, we're closing all 143 of our stores. We'd rather be in the mountains than in the aisles. Join us on November 27th at Opting Outside. More retailers are joining REI, deciding to close their doors on Black Friday. Outra que é muito consistente também é a reserva. Com aquele 1P, 5P, você sente que para cada peça que você está comprando, você está distribuindo 5 pratos de comida para alguém que precisa. Ou seja, se você tiver que comprar uma camiseta na reserva ou no concorrente, será que você não se sente bem comprando mais uma peça na reserva e sabendo que além de uma peça de qualidade, você está proporcionando a refeição de 5 pessoas? Pelo menos na minha cabeça isso fica muito. Quando Ben & Jerry trouxe aquela campanha também que não permitiria juntar sabores iguais numa casquinha, enquanto a Austrália não aprovasse o casamento misto, o casamento gay, eu achei aquilo brilhante.
Porque durante alguns dias eles fizeram essa ação e deram o que falar. Você não podia ter chocolate com chocolate, vanila com vanila, você precisava misturar. E ela conseguiu achar dentro do produto dela uma maneira de misturar. Years ago, pretty sure it was really hard to be gay. Back then, people weren't informed, they weren't that accepting. People are scared of change more than anything. There shouldn't be a difference about how you treat people. This is not black and white, this is a whole spectrum of colors. We still have judgment now, but we've come such a long way. In 1989, Ben & Jerry's started offering health and insurance benefits to domestic partners, and they didn't differentiate between same-sex or opposite-sex partners. And that was a real proud moment. No pun intended with the pride part. I remember the first Christmas party Mitch and I went to. That was huge. I mean, it was huge for Lisa and I personally, and on the larger scale. We were actually able to dance together and not wonder about being judged, you know. We would get all kinds of mail or calls, people just saying, this is wrong, this is just a horrible thing to do, it's against everything I believe in. Whether they were married or gay or straight. And we acknowledged their stance. From Ben & Jerry's perspective, their employees were just their employees. It does not mean we have to change our strategy or change our policies. They wanted to provide all of the same benefits. Ben had a saying about how when you go to work in the morning, you shouldn't have to leave your values at the door. And I've always been particularly proud to work for a company that does not back down in matters like that. Giving grants and sending ice cream to fundraisers. We've become very vocal in social media. We've even changed the name of pint flavors. In Ireland, we did an engagement party. Globally, we've got a lot going on at different Pride events. And Vermont, Chubby Hubby to Hubby Hubby. Your family is who you live with and who you love. Ben & Jerry believed it was the right thing to do, and they stuck by it. Yes, it's ice cream. Yes, that's our business, but our business is about more than just making the ice cream. E assim tem uma série de projetos ousados, menos ousados ou mais ousados, como o Airbnb, que abriu todas as portas para os refugiados quando o Trump disse que não ia abrir as portas dos Estados Unidos, Burger King premiando quem filmasse um anúncio do McDonald's queimando. Tem uma série de coisas que eu acho muito interessantes, mas o ponto é, o pior lugar de uma marca é em cima do muro. A marca que não tem uma história para contar, a marca que não defende nada, ela está simplesmente fadada a morrer com o tempo. Então, se a gente acha que não se posicionar é um lugar confortável, nos dias de hoje é o lugar mais desconfortável. Toda marca precisa escolher uma história, uma causa, uma bandeira para ser sua. E aí que o PR, os responsáveis por PR, os profissionais que entendem o ecossistema, podem ajudar muito. Um outro tema que eu queria tratar é que o PR também ele ajuda a ver aquele famoso diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Ou seja, com que marca eu devo ou não devo fazer uma parceria? Com que influenciador digital eu devo atrelar o meu produto? Que história esse influenciador traz? Então é um pouquinho, as pessoas estão cada vez mais cientes de que não adianta mais aquele influenciador de 9 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, que não tem recheio, que não tem sua própria causa, que não tem sua própria história. E o PR, ele é muito bom em entender que tipo de influenciador, seja ele micro, nano ou um grande influenciador, pode ajudar você a contar a sua história. Além das redes sociais, uma coisa que eu gosto muito é do marketing de comunidade. As redes sociais, elas são um lugar democrático, aberto, digital, mas onde todo mundo pode estar e onde há muita crítica e muito elogio ao mesmo tempo. Onde a gente já viu muitas marcas crescerem e ganharem o mundo e a confiança e muitas marcas serem destruídas em poucos minutos. Mas existe também um lugar onde poucas pessoas vão, que são as comunidades. As comunidades, por exemplo, comunidades de mães.
Se você tiver um produto para lançar nas redes sociais como um todo, acaba sendo caro, por mais que você faça uma segmentação de mídia. Agora, nas comunidades, nos grupos, existe um maior acolhimento, existe mais empatia, existe mais troca. E é por isso que a gente, como PR, tem construído comunidades, por exemplo, uma comunidade vegana. É muito mais fácil eu lançar um produto orgânico numa comunidade que já fala essa língua, que já tem aptidão e vontade de falar sobre esse tema, do que simplesmente jogar esse produto orgânico no Facebook e rezar para que as pessoas entrem lá e procurem o meu produto. Então, comunidades de mães, comunidades de pais que querem ser cada vez mais presentes na vida dos filhos, comunidades de mulheres empreendedoras, como a gente tem aqui no Aladas, comunidades, enfim, de orgânicos, pela alimentação, por viagens, loucos por viagens. Se você encontra essas comunidades, a conversa lá já está lá. E você vai ser mais visto, mais bem visto, a facilidade de você inserir o seu produto é muito maior. Bom, vamos retomar tudo isso e pensar qual é o papel do PR, então. Nos dias de hoje, o que eu diria é, PR, pela sigla, é muito menos Public Relations e é muito mais People Relations. É muito menos tentar nichar as pessoas, encaixar elas numa caixinha que hoje é muito difícil de você encaixar, e é muito mais o olho no olho, de você olhar as pessoas e de você entender a sua marca, as verdades da sua marca e ver como você pode encantar essas pessoas. Eu vou explicar agora número por número. Então, o primeiro passo do PR é a gente entender os movimentos sociais. Quais são as conversas que estão rolando por aí? Quais são as crises de imagem que a gente pode prevenir dadas essas conversas? É ter o dedo no pulso, é ter os dados para você poder tomar decisão e antever as conversas antes que elas virem mainstream. O número 2 é cruzar essas conversas com as verdades de marca. Não adianta nada você entrar numa conversa que não te diz respeito. Ou seja, sobre o que as pessoas estão falando é uma bolinha, sobre o que você gostaria de falar é outra, e é no cruzamento dessas duas que nascem as oportunidades de PR, as oportunidades de conversa que têm aderência com seu público. O terceiro ponto é dominar os canais em que essa conversa possa acontecer. Ou seja, você não pode ser uma pessoa de PR ou contratar uma agência de PR que só trabalha com revista, ou que só trabalha com matérias em jornal, ou branded content, ou WhatsApp. Você tem que trabalhar com uma agência que esteja atualizada o suficiente para entender de todos os canais, porque se a ideia é boa, ela é líquida e ela escorre e ela pode entrar em todos os canais ao mesmo tempo. É só uma questão de dominar essas ferramentas. E se a agência não domina, que chame os experts que dominam para darem esse tutorial. Por exemplo, eu quero entender de TikTok, não estou entendendo. Eu não vou evitar propor TikTok, mas eu vou trazer profissionais que entendam de TikTok para que toda a minha equipe possa, a partir de então, se sentir mais familiarizada com esse canal e propor ações lá. Por que não? O 4, a gente tem que iniciar, estimular, acompanhar e medir a conversa, entregar o ROI. Então não é porque a conversa é gostosa, a conversa é divertida, a conversa foi de canal para canal. É necessário você começar, você estimular porque ela não vai seguir sozinha, aí ela ganha corpo, você mede, monitora e reporta o retorno sobre o investimento. Então tem que ter todo esse ferramental para cada uma dessas coisas. É óbvio que existe um ferramental e também existe o lado humano de ir colocando os posts nas pessoas certas. É um tema que eu vou entrar aqui. Outro tema, o ponto 5, é treinar os porta-vozes. Faz parte da responsabilidade do PR conseguir agendar os encontros entre a empresa, a marca, seu fundador e os veículos de comunicação. Agora, se vai sair a matéria, se ela vai ser grande ou não, foge do controle de relações públicas. E uma das peças fundamentais é justamente o entrevistado. Quantas vezes a gente já não agendou com o Fantástico, com o Jornal Nacional, Estado de São Paulo, Valor Econômico, todos os grandes veículos do Brasil, e o fato do porta-voz não estar treinado ou não conseguir se focar e passar 3 coisas, tentar passar um monte de coisas, a gente perdeu a chance de sair esse clipping, esse resultado. Então, uma coisa que é bem importante é um trabalho de muitas variáveis, mas o cliente, o porta-voz, tem que ser muito bem treinado e ser muito convincente. Eu diria que ter um sex appeal ali no discurso dele para que essa matéria saia maior do que ele imaginava, maior do que poderia, de tão bem que ele falou sobre esse tema. O 6º ponto é a gente escolher quem é que vai contar aquela história com a gente. Ou seja,
Criar uma rede de influência e escolher os influenciadores que estarão junto no projeto, contando essa história, não é simplesmente entrar no Instagram, escolher um ou outro, ver o número de seguidores. Existe uma ciência, existe uma metodologia para isso. E é uma metodologia que mede desde a parte empática dessa pessoa, o papel que ela vai cumprir naquela estratégia. E eu vou trazer um pouquinho aqui. Às vezes, o que a gente precisa é de uma celebridade, porque a celebridade ela traz awareness. Ela faz com que muitas pessoas entendam e vejam aquele tema ao mesmo tempo. Às vezes, você precisa de uma pessoa menor, uma pessoa mundo real, que vai para aquele ecossistema dela passar muita credibilidade e vontade de consumir aquela marca. Então, assim, todas as pessoas, não existe, para um nano influenciador eu não pago. Às vezes o nano influenciador é que vai ajudar você, ou vários nanos influenciadores vão ajudar você a construir a reputação mais do que uma grande celebridade, que às vezes não vai funcionar para passar credibilidade. Vou até passar um caso real. No Doutor Consulta, por exemplo, eles estavam prestes a fechar com uma grande celebridade, digamos, fechar com Luciano Huck. Luciano Huck passaria para a audiência dele, é um pouco óbvio que ele não trata a saúde da família dele no Doutor Consulta. Por outro lado, o Brasil inteiro saberia de Doutor Consulta, isso é muito relevante, mas a gente não tem Doutor Consulta no Brasil inteiro. Então seria como solucionar uma estratégia pequena com um tiro de canhão. Isso vai gerar uma demanda muito reprimida. Por outro lado, a gente escolher um influenciador do Capão Redondo, que é uma comunidade em que o Doutor Consulta estava chegando e precisava ser bem recebido, foi muito mais barato e muito mais eficiente para os dois lados do que trazer o Luciano Huck naquele momento. Num outro momento em que a marca já está mais sólida e nacional, aí sim faria todo sentido. Então acho que tem que ter um pouquinho dessa sabedoria na escolha das pessoas que vão contar essa história. E além de tudo, depois que você escolhe as pessoas que vão contar a história, a maneira como a gente aproveita essas pessoas também é muito importante. Então, por exemplo, se nós quisermos, teve umas férias em que parecia que muita gente tinha ido para Mykonos. Na verdade, o que aconteceu é que vários influenciadores foram convidados a ir para Mykonos e a postar sobre Mykonos na mesma semana. Então parecia, para quem estava no Instagram, que de repente Mykonos era o lugar do momento. Pode até ter sido o lugar do momento, mas o fato é que foi uma estratégia de influencers sim, influenciadores ao mesmo tempo. Ou a gente pode falar, meu budget não permite que eu faça tudo isso em uma semana, mas eu quero criar uma história ao longo de um ano. Então, esse influenciador vai contar essa história essa semana, esse outro vai contar na semana seguinte. Isso também é uma estratégia válida. Existem dezenas de estratégias que podem ser lineares, que podem ser de awareness, que podem ser de engajamento, de formação de opinião ou de simplesmente conhecer um produto. Então, a gente tem que entender sempre se o momento é de engajar ou se o momento é de conhecer. É como no famoso funil. A gente está no momento de alargar essa boca do funil e fazer com que mais pessoas entendam e conheçam e desejem aquele produto, ou a gente já está no momento de conversão, em que a gente está falando exatamente no target, a gente precisa de alguns influenciadores dizendo que aquilo é uma verdade. Então tem toda uma estratégia também para a gente construir essa máquina de mensagens, além de escolher quem, escolher quando e escolher o que essas pessoas vão falar. Então, vou deixar aqui algumas telas só para vocês terem de apoio, mas a escolha de influenciadores e a estratégia de influência daria um curso por si só que a gente vai ter aqui depois. O 7º ponto também é que para você criar uma estratégia de PR, você precisa ter consistência nas mensagens. E aí a gente costuma trabalhar com uma estratégia que chama 3Hs. É o Hero, o Hub e o Help. Então, é como se a gente pensasse em ondas de conversa. O help, ele é o nosso always on, é o colchão. São as conversas muito básicas e muito esperadas pelo cliente, mas que vão deixar essa conversa nunca sumir. Nunca essa marca pode estar em silêncio. Ela está sempre falando algo interessante. No segundo nível, e essa parte desse colchão, ele ocupa uma estratégia relevante. Ele tem 70% da nossa atenção, porque o always on bem resolvido, ele gera vendas, ele gera desejo. Nos 20% restantes, nos 30%, eu vou dividir em 20% que é o nosso hub, que é participar de conversas que já existam, datas comemorativas, e fazer isso de uma maneira bem resolvida. E o hero, que a gente ama, são os momentos proprietários de marca. Criar o nosso momento, a nossa conversa,
a conversa que só serve para essa marca e cujo concorrente não consegue se encaixar nela. E aí você tem que estar num nível grande para entender, num nível alto, para entender a sua verdade, o que é só seu, o que o seu DNA traz que o seu concorrente não consegue imitar. E esse hero, ele pode ter uma vez por ano, depende do budget, 2 vezes por ano, depende da criatividade também, ou 3. Mas todas as marcas que a gente trabalha, todas, pequenas, médias ou grandes, tem que ter o seu always on bem resolvido, entender quais as conversas e datas comemorativas que vão ter essa sinergia de marca e sim, ter um projeto seu, para chamar de seu. E o 8º ponto é justamente criar um walk the talk muito consciente e muito consistente. O que você fala para dentro, para os seus funcionários, tem que ser muito igual ao que você fala para os seus vendedores e o que você fala para os seus clientes finais. Então, a agência de PR ela tem que ajudar a entender qual é a sua mensagem de marca e como essa mensagem pode ser melhor entendida pelo seu funcionário, pelos seus parceiros e fornecedores, pelo governo, pelas associações. Tudo isso são stakeholders que ligam com relações públicas, relações com públicos específicos. Então, entender de stakeholders é entender de públicos é entender de relações públicas. Foi pensando em tudo isso que eu estou resumindo aqui, que a PROS, na verdade, a minha agência, desde 2011, começou não só a amplificar, a tornar público, a tornar desejados os projetos, como também criar e produzir as suas próprias histórias. Em 2011, a gente começou com um setor que muita gente fala, esse setor não tem nada de bacana para dizer, que é o setor agro. O setor agro foi muito apaixonante. Em 2011, quando eu comecei a trabalhar com eles, a gente tinha que fazer PR de agrotóxico. PR de agrotóxico não é exatamente uma coisa fácil, não é uma coisa gostosa, não é uma coisa desejada. Mas tudo nessa vida pode ser olhado por 2 ângulos. E o que o PR faz é encontrar a melhor verdade de um negócio. A melhor verdade da BASF, no caso, era que ela, pelos seus produtos, permitia que a população fosse alimentada. A gente criou um projeto chamado Planeta Faminto. Ou seja, se a gente for viver só da velocidade dos orgânicos, se a gente for viver só da agricultura que cada um faz em casa, o planeta vai morrer de fome. A gente precisa de uma produção de larga escala e essa produção de larga escala acontece com defensivos agrícolas, defendendo a agricultura das pragas. É muito melhor você falar defendendo a agricultura das pragas do que você falar atacando os bichos que tentam comer os alimentos. Então, é tudo uma questão de como você olha. E a gente dizer que está mantendo uma população alimentada é muito mais legal para quem vê do que a gente está criando veneno agrícola. A gente criou esse Planeta Faminto que durou anos e anos. Foi um projeto muito legal. Começou no YouTube com muitos e muitos conteúdos interessantes e bem pesquisados que acabaram virando referência no setor agro. Qualquer palestra que você tivesse no mercado agro em 2011, 12, 13, 14, ela começava com os dados atuais do Planeta Faminto, que discretamente era um projeto da BASF, mas que trazia tudo sobre alimentação. Quanto estava se produzindo de cada um dos alimentos mais conhecidos, de cada uma das commodities no mundo, quais eram os países mais carentes daquelas commodities, para onde elas iam. Enfim, foi um projeto muito bem construído, ancorado em conteúdo. YouTube, quando ninguém falava em YouTube, no mercado agro pelo menos. E esse projeto Planeta Faminto, ele foi ganhando vida. Ele foi virando mídia, eventos, ele foi virando ativação, ele foi virando social media, palestra e muitos clippings, claro. Então é legal que quando a ideia ela é líquida, como eu já disse, ela vai escorrendo por diversos canais. E quando a ideia é boa, uma outra coisa que é importante, a gente fica sempre, qual vai ser a história do momento? Como eu vou mudar essa ideia? A história do Planeta Faminto, ela foi a base da comunicação da BASF de 2011 até 2016, 2017. O que foi mudando é o olhar sobre ela. Então, quando a ideia é boa, não precisa mudar amanhã. Mantém. Só muda o olhar sobre ela. Só muda um pouquinho do storytelling sobre ela. Em 2013, a história ganhou um porte muito grande. A gente já estava com a confiança do global, da empresa, e aí a gente resolveu patrocinar o Carnaval Carioca, que foi uma ousadia, óbvio, mas a Vila Isabel comprou a ideia conosco de um samba enredo que falava da agricultura e do carnaval como 2 espetáculos da terra. E a gente conseguiu trazer os agricultores reais, os clientes reais, os clientes dos nossos clientes, para estarem lá junto naquela apoteose. Então
Então foi incrível. E também todos os clientes no camarote. O carnaval ele foi, na verdade, um cenário para a gente fechar muito bem aquele 2013 com uma grande proposta de marca, que virou um livro, comparando sempre os dois espetáculos da terra. Então a gente tem ali a peneira da lavoura e tem o pandeiro, e assim a gente foi fazendo esse livro ficar uma obra de arte, um presente de Natal para os clientes, e gerou vários e vários resultados de mídia, de impacto, de engajamento, mas os resultados mais legais nem são esses tão de número de impacto, e sim a reputação da BASF. O fato dos agricultores e do mercado reconhecer que a BASF era a empresa que mais se comunicava bem com eles, a empresa que passava mais confiança e a empresa com a qual todo mundo queria trabalhar. Esse é o papel de relações públicas, é criar esse desejo de estar junto, essa vontade de pertencer àquilo. E depois que a gente fez isso com a BASF, com o mercado agro, a gente não conseguiu mais parar. E foi Trident, foi Aperol, foi Under Armour, foi Panasonic, foi Bayer, foi uma série de clientes que começaram a perceber que as histórias bem preparadas, bem produzidas, bem criadas, que têm sinergia com a conversa do momento, que defendem posicionamentos, que defendem causas e que fazem entregas sociais, tem muito, muito, muito a crescer. Acho que um outro case interessante que a gente trouxe foi para a Panasonic. Uma pesquisa tinha apontado a marca como uma marca fria, uma marca que pouco se comunicava com calor como os brasileiros gostam. E a gente levou proativamente para eles alguns projetos que saíram, graças a Deus, mas eu trouxe aqui um que chama Conserve o Amor. Qual era a ideia? A ideia era que a marca promovesse a doação de leite materno. Porque o leite é muito importante, sim, porque nem todas as mulheres têm leite e porque muitas têm leite de sobra, mas não sabem o que fazer com esse leite. Então a gente fez com que a marca Panasonic, na área de geladeiras, abraçasse esse projeto e ensinasse as mães como é que você deve conservar aquele leite, conservar aquele amor, como é que elas podem fazer para doar aquele leite. E a gente plugou uma ONG para fazer a entrega real, para que mais pessoas, mais mulheres se cadastrassem ali de verdade e pudessem ver o seu leite chegando onde ele precisava. Foi um ano fazendo esse projeto de conscientização, até que no segundo ano a gente criou um espaço físico num shopping durante 15 dias para fazer essa conscientização in loco. Como é que se amamenta, como é que se guarda esse leite, como é que se armazena esse leite, como é que se doa esse leite. Então a gente ficou muito orgulhoso desse projeto porque ele ganhou vida e ele ficou com a cara da Panasonic. Ou seja, estejamos nós lá ou não, esse projeto é da Panasonic. Ele é uma causa abraçada, entregue e que gera diferença na vida das outras pessoas. Mais legal do que isso é poder entregar um relatório também de PR e poder mostrar que uma geladeira que não teria apelo de mídia, que não teria apelo para influenciadores, de repente mereceu mais de 720 matérias em grandes veículos. 720 matérias sobre nenhum produto novo, mas uma maneira de pensar, uma maneira de entregar, uma causa que a gente chamou de nossa. E acho que mais um case que eu queria contar é sobre Bauducco no Natal. Quando o Bauducco nos chamou, o desafio era: queremos rejuvenescer a marca, queremos ter um Natal diferente, queremos que as pessoas consumam panetone não só no dia 24 ou no dia 25. Então vamos contar um pouquinho como é que a gente fez isso. A primeira coisa foi criar a primeira fornada, porque a primeira fornada de panetone não sai em dezembro, ela sai em agosto, setembro. Então o que a gente quis foi mostrar para a imprensa e para os influenciadores, e via eles contar para o público geral, que já existe uma primeira fornada saindo. E mais legal do que isso, que essa massa mãe que está gerando essa primeira fornada ficou meses e meses sendo preparada e ela veio da Itália e cada massa deu origem a várias outras massas e cada outras massas deram origem a outros panetones. E a gente conseguiu criar isso com um caminhão, que a gente foi fazendo esse caminhão parar pelo Brasil em alguns lugares e criar experimentação de panetone, gerando aquele cheirinho de panetone e mostrando que a primeira fornada já estava saindo. Esse caminhãozinho foi gerando experimentação, foi gerando desejo e já foi dando o que falar antes da gente chegar no Natal. Outra coisa foi um press kit, um influencer kit, entregue para várias pessoas que postaram e deram nas suas redes a visibilidade que a gente queria. Além disso, a gente criou um panetone de 10 quilos, dado para vários influenciadores também postarem os seus big panetones. E criamos também uma ideia de que as pessoas podiam postar suas receitas de como se deve consumir um panetone, porque cada um come do seu jeito, não precisa comer só puro. Tudo isso gerou uma repercussão de marca incrível, um Natal muito bacana.
e fez com que muitas e muitas pessoas começassem a consumir e a entender, principalmente por uma matéria que saiu no Fantástico, que por trás de um panetone, que não é o mais caro, mas é o mais tradicional, tem muita, muita vida, muita história ali. E é isso que o PR tem que valorizar, essas histórias reais. Eu acho que é isso. Acho que mais do que esses cases, vários outros que a gente vai colocando aqui mostraram como a gente pode, para qualquer público, para qualquer marca, para qualquer produto, plugar histórias reais, verdades de marca, entender oportunidades e fazer com que o canal seja um mero transmissor dessa mensagem para o público que a gente deseja. É assim que eu vejo o PR hoje e é assim que eu gostaria que você visse também. Obrigada!